A paz do Senhor, querido, sou o Diácono Nietzsche Ferreira e junto iremos estudar mais uma lição do segundo trimestre de 2022 da revista da CPAD, na qual é comentada pelo pastor Osiel Gomes, né? E a revista que a gente está estudando é Os Valores do Reino de Deus e a Relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje a gente vai estudar a lição número 4, onde tem por título Resguardando-se dos Sentimentos Ruins. Então peço a você que fique até o final, porque essa lição está recheada de coisas de Deus para nossas vidas e a gente vai aprender um pouco mais da palavra do Senhor à luz do Sermão do Monte, né, que a gente vem estudando aí a partir do capítulo 5 de Mateus. Mas antes da gente começar, você que é pela primeira vez aqui no nosso canal ou ainda não é inscrito no nosso canal, enquanto eu estou falando aqui esse recadinho, aperta nesse botão inscreva-se, aperta no sininho também, ativa as notificações, porque assim que a gente compartilhar mais uma lição da palavra do Senhor, vinculada à palavra do Senhor, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá joia? Enquanto você está apertando aí no inscreva-se, eu vou continuando aqui o recadinho, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar 2 links exclusivos para você, tá? Um link é do grupo do WhatsApp, onde eu compartilho todas as mensagens, tá? E o outro link é do grupo do Telegram. Esses grupos é direcionado para que a gente compartilhe todas as mensagens vinculadas às lições bíblicas da escola dominical e também a série de mensagens que a gente vai iniciar aqui, uma nova série de mensagens a partir do mês que vem, tá bom? Se inscreveu? Vamos lá para mais uma lição da Palavra do Senhor, onde a gente está estudando essa revista, né, o segundo trimestre de 2022, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Bom, vamos lá para mais uma lição de hoje, né? Vou colocar aqui para vocês a lição de número 4, certo? Deixa eu só passar aqui para vocês. Lição de número 4. A gente vai abordar 3 temas específicos, né? O tema da lição é resguardando-se de sentimentos ruins, tá? E a gente vai trilhar sobre 3 pontos específicos. O primeiro é o evangelho não é antinomista, tá? Eu acho que eu falei certo. O segundo é a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro ponto e último que a gente vai trilhar é a oferta do altar e a desavença. Tá certo? Então a gente vai trilhar aqui sobre esses 3 pontos específicos, né? Essa lição é muito recheada de coisas de Deus, de detalhes. Então peço a você que fique até o final desse vídeo, porque você vai aprender muita coisa aqui da parte do Senhor, da palavra do Senhor, à luz do Sermão do Monte, tá joia? Então, lição número 4, texto áureo se encontra em Mateus 5, 22, né? Perceba que as lições que a gente está vindo é uma exposição mesmo ali do Sermão do Monte. Então, quando a gente fala em exposição, né, versículo por versículo, né, parte por parte daqueles capítulos que a gente vai introduzir aqui nessas lições, tá bom? Então vamos lá. Texto áureo, Mateus 5, 22. Está exposto aí para você no vídeo, tá? E eu vou ler aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas. Então, a gente vai entender o porquê Cristo, na continuação do Sermão do Monte, ele vem falando sobre esse resguardando-se de sentimentos ruins, né? À luz do tema desta lição. E eu quero iniciar já falando algo que sentimentos ruins traz consequência para o ser humano, né? Quando esse sentimento é de ira, que é o contexto que a gente vai utilizar aqui, cólera e ira, ao ponto de pensarmos em fazer coisas erradas, né? Então, o sentimento é cabível a qualquer ser humano sentir, até Jesus Cristo se irou, a Bíblia cita essa referência,
Mas o que não pode acontecer é o domínio da ira sobre o cristão. Né? Deixa eu abrir a câmera aqui para mim. Então, o que não pode acontecer é que a ira domine a vida cristã. Então, a gente vai aprender muito isso hoje. Você vai ver que até o último subtópico dessa lição, até o comentário lá final, certo? A conclusão dessa lição vai citar muito sobre esse fator de sentimento cristão, né? O cristão, ele deve ter uma vida resguardada dos sentimentos ruins. A gente vai aprender isso na lição de hoje, tá certo? Então eu quero que você fique até o final, que a gente vai aprender muita coisa, tá? Então a gente vai saber o que é o significado de cólera à luz da Bíblia, o que a ira traz à luz da Bíblia. Eu separei até alguns versículos vinculados sobre a ira, né, falando sobre a ira no Antigo e no Novo Testamento, para a gente entender, compreender melhor como é que se trata sobre isso à luz da Bíblia, tá joia? Vamos aqui para o palavra-chave, que é sentimento. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Né? A lição passada a gente estudou até o versículo 20 e agora a gente está estudando do 21 ao 26. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas eu quero frisar 2 a 3 versículos aí para a gente compreender, tá? Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Né? Jesus cita aqui uma palavra que na antiguidade era uma palavra voltada para insulto, né? Raca, era um insulto, né? Era como se fosse chamar outra pessoa de sem juízo, de tolo, de idiota, de insignificante. A gente vai entender também sobre isso, né? E eu quero ver aqui versículo 25 e 26 com vocês. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário se entregue ao juízo e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Olha o resultado daquele que não perdoa, né? Que não tem. A gente vai falar sobre isso também, que a ira domina e por a ira dominar, né? A gente vê que a gente percebe que essa pessoa ela tem um resultado, né? E aí 26, ó. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagarás o último cêntimo, certo? Então vamos introduzir aqui na nossa lição, que a gente vai entender bastante o que Cristo quis falar a respeito, né, dessa leitura bíblica em classe que a gente acabou de ler. Ela vai ser bem vinculada à leitura bíblica em classe, por isso que eu não quis ler, que a gente vai ser um pouco repetitivo algumas vezes, tá? Então a gente vai agora para a introdução, tá certo? Nesta lição aprenderemos com o mestre divino que o evangelho não é antinomista, né? A partir de explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devoltar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor de pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será o objeto do nosso estudo. Vamos para o primeiro tópico e primeiro subtópico. O primeiro tópico diz assim: o evangelho não é antinomista. O que é antinomista? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos,
lei, ou seja, contra a lei. Então, antinomista, ele é um contra a lei, é um conceito vinculado que traz à tona ser contra a lei, ou seja, a lei não interessa. Diz a respeito tudo ao contrário da lei, normas e regras. A palavra traz a ideia que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Isso vinculado lá em Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos. Defensores, ou melhor falando, sobre o Pentateuco, né? Que é o conceito da lei da palavra do Senhor, né? No Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem de Deus Pai e que isso por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a exigência do pecado, de modo que jamais se podia evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Então, perceba que eles defendem muito que a existência da lei é a mesma coisa que nada, né? Para eles não existe a lei, não existe esse fator dos 10 mandamentos, tá? Para eles não existe. O que existe é o Novo Testamento. Então vamos lá. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, né? Então, o comentarista Osiel Gomes foi bem feliz aqui em citar que, logo no finalzinho, né? Entretanto, veremos que esses ensinos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, né? A gente pega Cristo mesmo estudando, lendo, repassando os mandamentos. Então a gente já vê que Cristo usa o Antigo Testamento como exemplo, como referência. A gente já vê estudando sobre isso aqui na lição número 3. A gente estudou sobre Jesus cumpriu a lei, né? E Jesus cumpre a lei desde o seu nascimento, já vem cumprindo a lei, que foi uma profecia e cumprimento de lei, né? E Jesus vem cumprindo a lei, né? No fator de quando ele começa a aperfeiçoar a lei, ele aplica e aperfeiçoa a lei, né? A gente percebe que quando ele diz vinculado a Êxodo 20, não adulterarás, e ele diz, aquele que desejar uma mulher no seu coração que não é a sua, né? Então, aquele que é casado, desejar uma mulher, né? Esse sim já está pecando no seu coração. Perceba que ele aperfeiçoa. Então, Cristo, ele utiliza a lei como referência. Cristo, ele pega a lei como exemplo de vida e aperfeiçoa. Só que o antinomismo, ele diz que a lei que é pregada, que é citada por Moisés lá em Êxodo 20, não serve de referência de nada, não serve para nada. Então, isso afringe, né? E isso, vou usar aqui as palavras do comentarista, e isso desvia da palavra de Deus, né? Desvia, porque se a gente tem a palavra de Deus, que é 66 livros, né? 40 pessoas, 40 homens sendo usados por Deus através da escritura da palavra do Senhor, né? Então tudo aponta a Cristo no Antigo Testamento. Eu vou citar algumas coisas, tudo aponta a Cristo no Antigo Testamento, tudo liga a Cristo, certo? No Novo Testamento, Cristo utiliza, aprende, ensina o que ele lê a partir do Antigo Testamento, que não foi mandamento de Moisés, foi mandamento de Deus, e Moisés, inspirado por Deus, escreve os mandamentos. Então, o antinomismo ele tem esse fator de dizer que o Antigo Testamento, o Pentateuco, né, que é a parte da lei do Antigo Testamento, não serve de nada. Para ele já é nada. Compreendido aqui? Vamos voltar aqui para a lição, vamos para o subtópico 2. A lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Já até citei aqui, né? Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, à luz do Antigo Testamento, à luz da lei, e ele está falando isso.
aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, que é citado em Êxodo 20:13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento, certo? De maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera, como diz em Mateus 5:22. Vou abrir aqui a câmera. Então, perceba aqui, o comentarista ele traz alguns aspectos. Não vou deixar aqui a lição para você pegar comigo aqui o que eu estou querendo dizer, tá? Então, ele diz aqui alguns aspectos importantes, né? Ele fala que Jesus citou a lei com referências, né? Ele diz assim, a expressão que Cristo usa, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, o que está escrito lá, certo? Tu ouviste, é daquela forma, porém, vou aperfeiçoar, certo? Mas eu vou chegar no aperfeiçoamento mais na frente. Então, perceba que é vinculado a lei com o evangelho. A lei e o evangelho, eles são vinculados, tá certo? Eles não são distintos, não foram escritos diferente, não. É vinculado, tudo vem para benefício do cristão, certo? Aí ele cita aqui que os escribas e fariseus interpretam de uma forma, sendo que Cristo, quando ele vem falar em Mateus 5, ele aperfeiçoa essa situação, esse mandamento, né? Os escribas e fariseus interpretam que não matarás é não matar a pessoa, o ato cometido, certo? Mas Cristo ele já vem aperfeiçoando dizendo da seguinte forma. Ele cita aí, logo no finalzinho aí do subtópico, ele cita assim, ó, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira. Então, perceba que é o domínio da ira, do ódio, da cólera, que faz já o fator do pecado, certo? Então, perceba que com Cristo, ele já vem no sentimento ruim, vinculando aí o tema da lição, né? Resguardando de sentimentos ruins. Então, é isso que Cristo ensina ao ponto de chegar em Mateus 5, né? Quando ele vem citando os ensinamentos ministrados em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, perceba que são tudo em prol de características, e eu já venho citando isso nas lições passadas, que a característica, Deus fala que Cristo fala em Mateus 5 sobre característica do ser humano. A gente estudou sobre a lição número 2, né? Sal da terra e luz para o mundo. A gente viu que são características. Não adianta a gente pregar o evangelho e não viver. E é isso que foi citado lá na lição número 2, que sejamos influenciadores de Cristo, sejamos luz para o mundo, né? Para combater as trevas, e a gente combate as trevas com nossas características, com nossos caráter, com o caráter de Cristo em nossa vida, tá certo? Vamos seguir aqui para o subtópico 3. Então a gente agora vai chegar no ponto de legalismo e antinomismo. A gente vai entender a diferença entre os dois, tá certo? É bem simples de entender esse tópico aqui, mas eu vou precisar abordar alguma coisa com vocês. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como um elemento determinado para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Perceba que, com essas palavras, o comentarista está querendo dizer a seguinte coisa, que quem é legalista, a Bíblia cita alguns, eu não vou entrar nesse detalhe, mas alguns legalistas, mas o legalista ele é a seguinte coisa, para ele só existe o Pentateuco.
para eles só existe o Pentateuco, só existe as leis de Moisés. O restante, o Novo Testamento não serve para eles de nada. O contrário de antonomismo, né? Que a gente viu que para eles só existe o Novo Testamento, né? E as leis não interessam, não servem como referência. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Tá exposto para vocês. Por outro lado, o antonomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3:3. Deixa essa referência bíblica para você ler aí e ver que Paulo refutou o fator legalismo, tá? Não vou ler para não estender a lição. E o antonomismo refere à morte, à vocação dos cristãos para a santidade. E aí eu deixo como referência para vocês, que está exposto aí, né? Romanos 1:7, que Paulo combate sobre isso, e 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Como amamos todo o conselho de Deus, perceba isso aqui, eu nem grifei, nem prestei atenção, mas achei interessante essa frase. Como amamos todo o conselho de Deus, o conselho de Deus, ele diz aqui, ó, revelado nas Sagradas Escrituras, revelado nas Sagradas Escrituras quer dizer o seguinte, nos 66 livros, tá? Nos 66 livros, nós, pentecostais, adoradores a Deus, que dá glória, que dá aleluia, que fala em línguas estranhas, somos fiéis a esses 66 livros. Todos esses livros são de referências para a nossa vida. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando a palavra do Senhor, digo que a palavra é nossa bússola. Ela é nosso mapa. É a nossa receita de vida. Ao ponto de a palavra do Senhor nos levar para a Nova Jerusalém. Ela é a receita que nos leva para a Nova Jerusalém, onde estaremos com o Senhor face a face. Vamos continuar aqui. Sagradas Escrituras. Afirmando que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válido em qualquer época e cultura. Antemporal quer dizer que é válido até a vinda do Senhor. Não importa a época, não importa a cultura, não importa a etnia, não importa a circunstância. A palavra do Senhor ela é válida por todos os tempos até a vinda do Senhor. Até o cumprimento da terra dos fiéis ser arrebatado em espírito, ser levado para Nova Jerusalém, ter passado pelo último juízo, que é o juízo, né, final, entrou na Nova Jerusalém e vivemos para adorar ao Senhor face a face com Ele, né? Onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem angústia, porque lá estaremos com o nosso Pai eterno, certo? E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antonismo. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Devemos ter cuidado para não seguir a um nem a outro. Devemos ter os 66 livros de nossa Bíblia como referência para a nossa vida. Eu anotei aqui que o legalismo só vive de acordo com a lei, que é um erro, né? A lei não salva. A fé em Jesus Cristo é que salva. A lei aponta para Jesus. Então, ela é uma parte, certo? Mas só ela não salva. O Antigo Testamento, né? Eu coloquei aqui sobre o antinomismo. O Antigo Testamento não é de interesse para eles. Porém, nós que somos pentecostais, amantes da palavra do Senhor, devemos ser fiel a esses 66 livros. Tá joia? Tá bom? A gente vai agora para o tópico número 2, né? A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Mas antes disso, antes de a gente iniciar, peço a você para curtir aqui essa lição de hoje. Curte aí, porque assim o YouTube entende que você está sendo abençoado e divulga para mais gente, tá bom? Vamos voltar aqui. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. E um dos significados de cólera é ira, certo? Então aqui a gente vai esmiuçar aqui essa revista toda, essa lição toda aqui. Vamos lá.
Primeiro subtópico, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, que lá em Êxodo 20:13, que é não matarás, né? Contudo, sua interpretação foi mais elevada, foi mais elevada e profunda. Por isso que ele aperfeiçoou a lei, né? Ele cumpriu e aperfeiçoou. Pois revelou que a ira ou cólera contra o seu irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha que profundo, né? Que profundo isso aqui. Vamos seguir aqui que já já eu comento. Não por acaso o verbo irar no grego em Mateus 5:22 é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Perceba que essas características elas sempre trazem um sentido de maldade, né? Um sentido à luz de ser uma coisa ruim, né? A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, né? Perceba que lá em Gênesis 4, Caim se ira, né? E mata o seu irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Para a gente finalizar aqui a conclusão, em Mateus 5:9 a gente leu sobre isso, né? Mas como o porquê que a gente deve ser, não deve deixar se alimentar da cólera, da ira, né? E aí em Mateus 5, 5:9, se eu não me engano, que a gente citou lá na primeira lição, Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Pacificadores a gente entende que é pessoas que têm um domínio, pessoas que são sinceras, pessoas que são honestas, humildes, né? Pessoas pacificadoras é aquela que pacifica a situação, né? Que não deixa aquela situação ser pior, ser uma situação constrangedora, ser uma situação de ato de fúria, de irritação. Então, a gente percebe aqui muito que a ira, né? Perceba que o significado é provocar, é incitar a ira, é estar zangado, é estar enfurecido. A fúria e a ira teve o ato com Caim, né? Caim mata seu irmão, né? Portanto, o sexto mandamento não houve apenas a sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos. A ira ela traz um contexto um sentimento ruim, né? Ao ponto de se for alimentado por esse sentimento ruim, né? Se for sempre alimentado por esse sentimento ruim, cometer, vou até usar aqui o exemplo de Caim. Se irou, se alimentou, deu brecha para aquilo ali e acabou cometendo aí o primeiro pecado, né? Vamos dizer assim, o primeiro pecado não. É o primeiro homicídio, né? Primeiro homicídio, é isso mesmo. Primeiro homicídio contra o seu próprio irmão, né? Que a gente não deixe ser alimentado pela ira, pela cólera, certo? Amém? Vamos aqui para o segundo subtópico do tópico 2. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, vamos seguir. A cólera no contexto bíblico. Também, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escrevem que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, que é o que eu já citei logo no início,
que Jesus, a Bíblia cita que Jesus se irou, né? Ficou com um sentimento de ruim, né? De raiva. Portanto, ele não se alimentou com aquilo, né? Ele não usou a ira, né? E que sejamos assim, que se aconteça algo em nossa vida, a gente se ire, se irrite, que a gente não venha usar ela como ferramenta e que venhamos ser pacificadores, né? Ao ponto de teve uma certa feita, estava dando aula lá na nossa igreja, né? Que eu sou também professor de escola bíblica da nossa igreja, que é a Igreja Pentecostal Deus é o Mesmo, aqui no Rangel, em João Pessoa, no templo sede, e um dos nossos irmãos perguntou, né, se alguém debochar de mim, Edson, o que é que eu devo fazer, né? Pacifica aquela situação, não deixe que aquilo alimente, né, mais ainda, que não seja uma ira, não aconteça uma ira, né, que seja pacificador, né? Prefira que vá embora, para que aquilo não seja um momento constrangedor nem para um nem para outro, né? Que a gente somos cabíveis à ira, à tristeza, somos sentimento, mas portanto que não sejamos alimentados por esse sentimento, que esse sentimento não seja o nosso alimento espiritual, tá certo? Vamos voltar aqui. A ira é uma emoção humana, já citei isso. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, lá em João 2,13. Depois você lê, fica essa referência aí para você. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminoso, orgulhosa, odiosa e vingativa. Em Gálatas 5:20, eu acho que eu até coloquei aqui para vocês, diz assim: porque as obras da carne, perceba, as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, que é o que a gente está comentando, pelejas, disseções, heresias, invejas, homicídios, que é o fator constante da ira, né? Se alimentar da ira, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem a grande questão. Por que Niedson? Né? Por que Diácono Niedson? Que vincula o reino de Deus. O final do versículo já cita. Quem comete ou quem é participante de todas essas manifestações da carne, esse não herdará o reino de Deus. Esse não reinará o reino de Deus. Vamos terminar aqui nosso subtópico. O imperativo bíblico o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, né? A gente vai ver agora aqui alguns versículos vinculados a isso. Eu citei aí, ó, o cristão não pode ser dominado pela ira. Vejamos alguns textos bíblicos referentes a quem é dominado pela ira e quem não é dominado pela ira. Perceba. Vai aparecer em cima para você. Quem é dominado pela ira? Ó, Provérbios 29:22. O homem irracível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Mais uma referência bíblica em Efésios 4:31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tiradas
dentro de nós. Isso não pode ser participante de nossas vidas. Mais uma coisa, mais uma referente a quem é dominado pela ira, né? O que se indigna à toa fará doidices, né? Essa referência pegou doidice, mas referências outras diz tolices, burrices, né? Vai depender muito da sua tradução bíblica. E o homem de maus intentos será odiado. Agora perceba com quem não é alimentado pela ira. Provérbio 26, 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estupícias, né? Estutícias, perdão, para que também não te faça semelhante a ele. Conselho. Provérbio 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então perceba que precisamos ser pacificadores. Por último, aí eu citei, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Perceba que é a semelhança, né? Lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança é isso, é fator característica. Por isso que se somos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus, né? Quando Paulo cita que somos filhos de Deus por adoção, é referente a isso. Tem que ser pacificador, tem que ser feliz na pacificação, né? Por mais que seja ruim a situação, mas devemos manter ser pacificadores, para que a gente não perca isso aí de sermos chamados filhos de Deus. A maior graça, o maior presente é sermos chamados filhos de Deus. Tá joia? Terceiro subtópico, vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Não, passei tudo para vocês. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que é o que eu falei lá na leitura bíblica em classe, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego morros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena, respectivamente. Neste sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no seu coração. Então, que devemos perdoar para que isso não vire esse sentido aqui da condenação para o fogo do inferno. Vamos seguir aqui, que a gente vai aprender outra coisa. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este consequentemente, ou seja, um tem que tratar bem o outro. Deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão. Quer por causa da dor da cor da pele, ou seja, racismo, tá? Racismo, que isso, infelizmente, eu já vi acontecer em meio de igreja, que isso aqui é, assim, é ser uma pessoa que não vive experiências com Deus, cometer um ato de racismo. Infelizmente eu tenho que dizer isso, porque eu já vi pessoas sendo racistas dentro da igreja. Isso é terrível, é desumano. Vamos seguir. Por causa da cor da pele. Quer por diferenças de econômicas, né? O fator financeiro, né? Eu tenho uma condiçãozinha melhor, vou desprezar isso aqui porque não tem. Vou me juntar só com quem tem uma condiçãozinha melhor. Isso também não pode acontecer, pois como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34.
o comportamento do cristão deve revelar o reino de Cristo, o reino de Deus. O cristão é diferente, o cristão fala diferente, o cristão se posiciona diferente. E que sejamos assim, que todas as nossas características, nosso posicionamento, nosso jeito de falar, nosso jeito de andar, nosso comportamento, revele a Cristo. Lembra do que a gente estudou na lição passada? Na lição Sal e Terra? Que revelem a Cristo, são características que devem revelar a Cristo. Esse é o conceito real de sermos cristãos. Com isso, sejamos sal para a terra, sejamos exemplo para a terra e luz para o mundo. Em que ponto sermos luz para o mundo? Para combater ações das trevas, para trazer pessoas para Cristo, para apresentar Cristo a pessoas e que sejamos assim. Sejamos com essa referência, com esse comportamento, que assim revelamos a Cristo. Amém? Vamos agora para o tópico número 3 e último para a gente encerrar. Mas antes disso, deixa seu comentário aí abaixo, tá? Para a gente debater aqui a nossa lição, tá bom? E compartilha com o máximo de amigos para que o ensinamento da palavra do Senhor venha chegar em muitas vidas. Subtópico, tópico 3, né? Esse tópico 3 só estudaremos 2 subtópicos, tá bom? Foi assim que foi escrito por Osiel Gomes, o comentarista dessa revista, tá? E o tópico diz assim: a oferta do altar e a desavença. Primeiro subtópico, a oferta do altar. Aqui vai ser bem rápido a conclusão aqui da nossa lição de hoje, tá joia? Em Mateus 5, 23 e 24, vamos ler? Que diz assim, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que é que quer dizer isso, Diácono Niedson? Cristo ensinou o seguinte, que quando desejamos ofertar algo a Deus, que estejamos limpos de coração. É esse ponto. Que estejamos limpos, que não tenhamos desavença com nossos irmãos, que não tenhamos ira em nosso coração, e que se tem alguém que estejamos em contrito, vou me utilizar como exemplo, se eu estiver em atrito com algum irmão na minha igreja, eu não posso prestar um culto racional sem eu chegar a ele e pedir perdão. Deus rejeita o meu culto racional, minha oferta. Entendeu aqui? Vamos seguir. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Já expliquei isso. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Em 1 João 4:20. Isso aqui eu não vou nem comentar porque é notório, né? Isso aqui é um papel crucial para a vida do cristão. Amar a Deus e odiar o seu irmão, como utilizando no subtópico 3 do tópico que a gente estudou, por conta de cor de pele, por conta de que tem uma condiçãozinha a mais ou a menos, a gente não... Isso é ira, irmão. Isso é ira. Irmã, isso é ira. Amém? Então tá caindo na mentira, e mentira é pecado, e os mentirosos não entram no reino do céu. Isso é tudo Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado. A tal atitude fazia reconhecer bondade de Deus para com ele. E aí tem as referências bíblicas para você ver como exemplo, tá? Gênesis 4, Êxodo 25, Levítico 1, Salmo 66. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o seu irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso. Eu acredito que se pronuncia assim.
que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ficou claro sobre isso aqui. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor Jesus é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com um irmão. E aqui eu cito novamente o que eu já citei no tópico 2, é a gente pregar uma coisa e não viver o que pregamos. É ser isso aqui. Não existe relacionamento concreto com Deus se eu, Niedson, estou brigado com diversos irmãos na igreja. Eu estou pecando. É mentira. E mentira é pecado. E mentiroso não entra no reino do céu. Eu perdi a minha viagem para o céu. Se Jesus voltar hoje e eu tiver com ira, com mágoa com o meu irmão lá da igreja, com indiferença com o meu irmão lá da igreja, Jesus voltar agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para você, eu não vou para o céu, irmão. Eu não vou para o céu. Amém? Segundo subtópico, para a gente encerrar nossa lição de hoje, que está muito boa, disse a você lá no começo do vídeo. Fica até o final, que hoje a gente vai aprender muita coisa. Evitando a desavença. Isso aqui ele finalizou com chave de ouro, o pastor Osiel Gomes. Foi feliz em finalizar aqui com chave de ouro essa lição. E eu gostei muito desse subtópico aqui. Use os versículos 25 e 26 de Mateus 5. Tem relação com os versículos 24 e 23. 23 e 24, né? Mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz a respeito à adoração. E o 25 e 26 diz a respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Então, ou seja, existia um problema de desavença entre os irmãos e o ensinamento de Cristo veio para combater isso, né? Advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal, ou seja, é um acordo, uma conversa, eu e você chegar no canto, irmão, me perdoe, porque aconteceu isso e isso, eu não gostei, fiquei triste, veio uma mágoa no meu coração e eu quero lhe pedir perdão. E o outro, e você, meu irmão, me perdoe também, que não era para eu ter feito isso, ou que, enfim, é uma concordância, que isso é generoso, certo? Fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes da origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Mais uma vez eu vou citar isso aqui. É característica, irmão. É um caráter que revela Cristo. Vamos seguir aqui. Onde foi que eu parei? Bom testemunho. Atendemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ouça, algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante o injusto, e não perante aos santos. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. E aí eu anotei aqui, ó. Temos que ter vida transformada em Jesus. Temos que ter vida transformada em Jesus. Quem tem uma vida transformada em Jesus, ele escuta mais, que é referência bíblica. A gente vê isso em Provérbios 18, que quem escuta mais, né? Quem responde com calma em Provérbios 15, né? Tratar o próximo com respeito, como diz em Provérbios 11, isso é vida transformada em Cristo. Isso evita as desavenças, né? Tá certo? Sendo moderado.
que a gente estudou, características. Devemos ser moderados. Amém? Vamos seguir aqui para a conclusão. Como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixamos que pensamentos, palavras e ações fiquem a nosso próximo. Firam o nosso próximo. Nem deixamos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente e seguir em paz com todos. Hebreus 12, 14. Pois é isso que nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Amém? Próxima lição, lição número 5. O casamento é para sempre. Está aí exposto para você aí em cima. O casamento é para sempre. A gente vai abordar 3 pontos específicos. A condenação do adultério, né? Que é a próxima conversa de Cristo com os discípulos e o povo ali no monte. O que rege o coração regerá o corpo, né? E a indissolubilidade do casamento. Então, essa vai ser a nossa próxima lição. Estou muito feliz por hoje concluir a lição número 4, né? E por você estar aqui conosco, né? Continua nos acompanhando, se inscreve para não perder nenhuma mensagem, tá bom? Nenhuma lição bíblica. Se inscreve, ativa o sininho, curte aí, deixa o like, compartilha para que muitas pessoas venham aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? E entra nos nossos grupos aí que eu deixei o link abaixo, tá certo? Próxima segunda-feira estaremos junto com a lição número 5, que a graça de Deus permanece sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu emprego, sobre a sua trajetória, que a graça de Deus lhe guie, lhe dê ânimo, força e que sejamos perseverantes no nosso caminhar. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.